Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje houve um imprevisto no momento da aula, eu não consegui gravar a aula para vocês. No entanto, eu vou fazer um vídeo, com a aula de hoje para vocês. Bom, vamos continuar falando aqui de gestão de arquivos. Vamos falar um pouquinho sobre microfilmagem. Muitas empresas recorrem, a essa microfilmagem. O que seria a microfilmagem? Recorra à microfilmagem caso não possa simplesmente digitalizar. Eu aconselharia a empresa a recorrer à microfilmagem no caso dos documentos permanentes, de arquivos permanentes. Aqueles documentos que a empresa não vai utilizar nos próximos dias ou anos. Aqueles documentos que saem ali do arquivo intermediário e que a empresa não utiliza no seu dia a dia. Ou seja, eu não vou precisar dessa documentação, a não ser que alguma pessoa entre com um processo contra a empresa e eu preciso dessa documentação para montar um processo de defesa ali para a empresa. Então é importante que essa documentação esteja arquivada de forma adequada. O que acontece na microfilmagem? A gente reduz o tamanho do documento. É comum a gente ver algumas empresas terceirizadas que prestam esse tipo de serviço e que conseguem reduzir o tamanho desse documento até 25 vezes, outras 27 vezes. Ou seja, ele reduz 27 vezes o tamanho desse documento. É como se você pegasse um arquivo e reduzisse ele 27 vezes no seu tamanho normal. Agora a questão da microfilmagem, que a gente consegue colocar muitos arquivos em um espaço pequeno. Então a gente faz a foto desse documento gravada e a gente, uma vez que feito o armazenamento correto na microfilmagem, esse documento pode ficar armazenado até 100 anos e ele não vai perder a qualidade e não vai estragar. Então é interessante. Só que assim, como eu estou dizendo a vocês, seria interessante no caso daquela documentação permanente que a empresa não vai utilizar ali no seu dia a dia. Microfilmagem é um processo de gerenciamento e armazenamento de documentos por meio de captação fotográfica. Com ele, o volume do tamanho do arquivo serão radicalmente reduzidos, fazendo com que essa forma de armazenamento seja muito mais prática do ponto de vista físico. Aqui nós temos outra vantagem de arquivar documentos dessa maneira diz respeito à duração maior dos arquivos microfilmados em relação aos físicos, que, se alocados adequadamente, podem durar algumas centenas de anos. Como eu disse a vocês, esses arquivos devidamente guardados, ele pode aí passar anos guardado. Por isso que eu disse a vocês que é importante, seria importante para a empresa, no caso dos arquivos permanentes, que são arquivados de forma permanente, aqueles arquivos que precisam estar guardados dentro da empresa e que a empresa não utiliza ali no dia a dia. Estruture o espaço físico para possibilitar a movimentação dos arquivos. Tem muita gente que pensa que montar um arquivo, você vai lá, pega uma salinha quadrada de 2x6 e monta um arquivo. Não é bem por aí. Quando a gente vai pensar na questão do arquivo, é uma sala grande, climatizada, bem organizada, para que esse arquivo seja montado de forma organizada. Lógico que isso aí vai depender de empresa para empresa. Tem empresas maiores, empresas menores. No caso das empresas maiores, os arquivos precisarão ser maiores, bem organizados, bem estruturados. No caso das empresas menores, você pode ter um espaço menor, que vai dar certo também. Se você ainda não tem um espaço destinado aos arquivos
e está pensando em criar um agora, tome cuidado para não subestimar a capacidade da empresa de gerar papel. Então é importante isso aqui. Muita gente aí subestima, né, uma empresa. Papel, não vou gerar papel assim não. Isso posso ir guardando esses papéis aqui, eu posso ir montuando, e aí quando ele precisa de um documento ele não acha, porque não está organizado. É muito comum que os gestores ignorem o poder de produtivo de contratos, legislações, recibos, notas fiscais, requerimentos, relatórios de folha de pagamentos, guias e assim por diante. Então muitos ignoram, acreditam que não vai produzir tanto documento assim não, que é desnecessário ter um espaço físico grande, organizado. E aí, quando se faz necessário guardar a documentação, muitas vezes não tem mais lugar, porque o espaço destinado a esse ambiente, né, para guardar esses documentos foi muito pequeno, mal organizado, então vai ter problema. Estrutura o espaço físico para possibilitar a movimentação dos arquivos. Então, deixa eu vocês, a gente precisa estruturar, né, um espaço físico bem organizado. O problema é que assim, o ambiente destinado ao arquivo morto, que é aquele arquivo permanente que eu disse a vocês, aquele local onde a gente coloca os arquivos que a empresa não precisa ali no seu cotidiano, é um local onde os arquivos ficam guardados de forma permanente. Vai aos poucos se transformando em um espaço completamente insalubre, ou seja, um local que faz mal para o trabalhador. Você já entrou num local onde tem muitos livros velhos, papéis velhos, envelopes velhos, guardado em um ambiente que não tem manutenção? A gente já entra e sai na mesma hora espirrando, porque é um local sujo, né, que traz ali, que tem mofo, e isso faz o que? Estraga os documentos, acaba com os documentos, tira a qualidade do documento, muitas vezes você vai perder documentos. Então é importante sempre ter uma manutenção, sempre manter limpo, organizado. É importante que a empresa pense logo em prazo, estruturando-se para o inevitável, o aumento dos arquivos físicos com o passar dos anos. Querendo ou não, ao passar dos anos, a empresa vai ter que fazer um investimento nessa questão dos arquivos. Então, nós estamos aqui, né, estruture o espaço físico para possibilitar a movimentação de arquivos. Aqui tem, eu até já li aqui anteriormente, mas eu vou ler aqui de novo para reforçar. O problema é que assim que o ambiente destinado aos arquivos mortos vai aos poucos transformando-se em um espaço completamente insalubre. É importante, portanto, que a empresa pense logo em prazos, estruturando-se para o inevitável aumento dos arquivos físicos com o passar dos anos. Dessa maneira, além da temporalidade já citada anteriormente, é recomendável separar um espaço amplo para arquivar documentos, de preferência contato com rampas e elevadores, a fim de facilitar eventuais deslocamentos de caixas e simplificar a busca do dia a dia. Então, é importante ter uma forma aí rápida e eficiente para guardar esses documentos que vão para o arquivo morto ou arquivo permanente que a gente fala. Vamos dar continuidade aqui. Digitalize seus documentos para evitar deteriorações e extravios. Acontece muito extravio de documento. Isso aqui é um problema sério para a empresa, porque quando perde, né, um documento, a empresa precisa, né, desse documento, é um problema. Aí a pessoa que toma conta do arquivo não faz a devida arquivamento dos documentos, e aí vem uma fiscalização, pede um documento e a pessoa não consegue passar aquele documento. E aí? Então é um problema sério, porque a empresa pode ser multada, e ali os gestores da empresa podem pegar de 2 a 5 anos de cadeia, o proprietário da empresa pode pegar de 2 a 3 anos de cadeia por falta de documento. Além de redução na produtividade da equipe pelo manuseio
diário de caixas e arquivos, a perda de documentos corriqueiros, como uma simples nota fiscal, pode gerar uma punição pesada para a empresa. Sim, arquivar documentos com ineficiência sai mais caro do que parece. Lei 8.137/1990 que define os crimes contra a ordem tributária. Mas quais são esses crimes? Vamos ver aqui quais são esses crimes. Tá aqui. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social de qualquer acessório mediante a seguinte conduta: negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena de 2 a 5 anos e multa. É mole? Não é nada, né? Isso traz um constrangimento muito grande para a pessoa que trabalha com arquivo, porque se a empresa é prejudicada, automaticamente, né, o funcionário também vai ser prejudicado. Isso vai sobrar para ele. Vamos lá. Diante da gravidade das consequências, é altamente recomendável digitalizar a documentação física e migrar definitivamente para tramitação digital, que além de mais segura, gera economias, tempo e dinheiro. Isso é importante, né? Vai gerar economia, tempo e dinheiro. A gente sabe que nem todos os documentos podem ser guardados aí de forma digital, mas hoje nós temos pelo menos 80% dos documentos que podem ser guardados de forma digital. Isso vai reduzir aí despesa com arquivo, com pastas, com caixas. Você sabia, por exemplo, que os seus e-mails podem ser transformados em documento com valor jurídico, substituindo as cartas registradas? Antigamente nós tínhamos, né, que mandar uma carta registrada para poder manter ali a ordem, a organização, e se caso tivesse algum problema, aquilo ali valia como um poder judicial, na justiça e tal. Hoje nós temos o nosso e-mail. O e-mail que você manda para alguém, ele serve, né, como um documento jurídico. Então, se você precisar provar uma sua inocência em qualquer tramitação, se você tem o e-mail com as conversas salvas, você pode provar a sua inocência. Ou você pode, né, ser punido também por irregularidades. Isso acontece por meio do acréscimo de elementos técnicos e legais que comprovam o envio e recebimento de e-mails e documentos eletrônicos. Uma mudança simples como essa na estrutura administrativa da empresa reduz custos com serviços de postagem, diminui tempo perdido com atividades, burocracias, além de otimizar a gestão de documentos na organização. Nessa perspectiva, uma companhia que busca ser produtiva e competitiva não pode ignorar as tecnologias atualmente disponíveis para otimizar o ato de arquivar documentos. Então, se a empresa não quer ficar para trás, ela tem que, né, entrar aí e utilizar as tecnologias existentes, né? A gente não pode deixar ficar aí perdendo nosso tempo, né, enquanto aí tem tecnologias que veio para nos ajudar. Então, a empresa que quer permanecer no mercado, ela precisa atualizar. Então, né, a gente está aí falando sobre esse assunto que é muito importante. Talvez você trabalhe em alguma empresa e você pode ser a influência para que essa empresa faça essa mudança. Lógico que tem que ter a gente tem que avaliar, né, ali os valores que serão investidos, né, e valores que já foram investidos em arquivos anteriores, fazer uma análise para saber se vale a pena investir no momento ou se vale a pena investir futuramente, né? Mas o certo é que a gente tem que avaliar as possibilidades. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Meu muito obrigado a todos vocês. Desejo aí uma excelente boa noite, um excelente final de semana. Muito obrigado. Até na próxima semana. Próxima semana a gente está aqui firme e forte.